A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe sua vida. Que alegria poder aqui estar mais uma vez para compartilhar de um texto bíblico para a edificação espiritual minha, para a edificação espiritual sua, aqui no nosso espaço. Para quem ainda não nos conhece, sou o presbítero Paulo e este é o nosso portal, é o nosso ambiente aqui no YouTube para compartilhamento de palavras de edificação espiritual para a nossa vida. Eu gostaria de deixar o convite a você que ainda não é inscrito e aqui está pela primeira vez ou talvez já esteve nos acompanhando em outras ocasiões, mas que ainda não se inscreveu. Aqui embaixo tem um botãozinho, você clica sobre ele para se inscrever, clica novamente e vai surgir algumas opções, dentre elas todas, você marca esta opção para que o YouTube recomende para você o nosso conteúdo. E a você que já nos acompanha, já é um dos nossos, um pouco mais de 8.000 inscritos, nosso muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar um texto aqui que se encontra no livro de Romanos, carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulos de número 8, a partir do versículo de número 35 até o 39, e assim nos diz: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Uma palavra que vai diretamente para a nossa edificação espiritual. Eu ouso dizer que não há um outro sentimento mais satisfatório para que o homem possa desfrutar, para que o homem possa ter, do que o sentimento de ser amado. E aqui nós estamos falando em um ambiente bastante aberto, em uma aplicação bem vasta. O sentimento de ser amado envolve uma segurança de se sentir bem. Assim como o sentimento de ser amado é confortante, o sentimento de ser odiado gera um sentimento não muito agradável, não muito bom. Mas a palavra de Deus, nós entendemos que ela está falando de um amor que vem de Deus em relação ao homem. Se fosse o contrário, a aplicação seria outra, as possibilidades seriam outras. Se nós estivéssemos entendendo que o apóstolo Paulo estivesse falando do nosso sentimento, do nosso amor para com Deus, aí mudaria tudo. Mas quando o apóstolo Paulo fala que nada do que foi dito aqui, do que está envolvido nesse contexto, e podemos entender que esse contexto ele não é taxativo, mas sim exemplificativo, nós entendemos que nada disso poderá nos separar deste sentimento que vem da parte de Deus para com o homem. A palavra de Deus diz em algumas outras situações que o pecado ele nos distancia. As nossas falhas, elas geram uma separação entre nós e Deus. E isso pode ser visto na ocasião em que Adão, quando ele desobedece a Deus, juntamente com a sua esposa, nós entendemos que quando Deus veio até Adão e o chamou pelo seu nome ainda no jardim do Éden, ele estava se escondendo. Ou seja, nós podemos entender a partir daí que quando ele pecou, ele procurou se distanciar, se colocar em um local, em um lugar, em uma condição
que Deus não pudesse vê-lo. Então nós entendemos que o nosso pecado ele gera isso em nós. Mas quando se trata do sentimento de Deus para conosco, nós entendemos que o amor de Deus ele excede toda a nossa capacidade de entendimento. E é importante trazer também à tona a verdade de que a ausência de correção nem sempre significa a presença de amor. Nós podemos pegar como exemplo o relacionamento de um pai com o filho. O pai, por amar o filho, ele corrige. Por amar o filho, há momentos em que ele age até com certa rigidez. Mas isso não significa dizer que o pai não ama o filho, muito pelo contrário. É exatamente por amar que ele age em algumas situações um pouco mais ríspido, um pouco mais duro. Então nós entendemos que o fato de Deus nos amar não significa dizer que ele vai compactuar com todas as nossas práticas, muito pelo contrário. Quando estivermos fazendo coisas que nos desagrada, que não é bom para nós mesmos, porque o pecado, o maior prejudicado no nosso pecado somos nós mesmos e não Deus. Às vezes podemos pensar, e eu não vou pecar contra Deus porque Deus é santo e porque Deus vai ficar triste, mas o maior prejudicado na nossa prática do pecado somos nós mesmos. Então, quando nós somos corrigidos por Deus por termos pecado, isso não significa dizer que Deus não nos ama, muito pelo contrário, Ele nos corrige exatamente porque Ele nos ama. E aí nós podemos também pegar o exemplo de uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado. Esta pessoa, ela está isenta do amor de Deus? Deus não ama aquela pessoa que vive uma vida de pecado? Nós entendemos que Deus ama. Deus ama, sim. O que acontece é que há uma diferença, e nós precisamos entender isso, entre Deus amar o pecador e aborrecer o pecado. Deus amar a pessoa e rejeitar a prática que nós cometemos. Nós precisamos entender o pecador e a vida de pecado. O pecado Deus aborrece, a vida de pecado Deus aborrece, porém o pecador Deus ama. Então nós entendemos que o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele traz uma lista exemplificativa de que nada disso aqui que está dentro desse contexto vai nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é muito intenso. O amor de Deus ele excede todo o nosso entendimento. Nós não temos a capacidade plena de compreendermos este sentimento de Deus para conosco. E Ele nos ama não porque nós somos bons, não porque nós somos corretos, mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou e demonstrou o seu amor para conosco, nos deu prova deste sentimento em um momento em que nós ainda éramos pecadores. Não é porque nós não somos bons e consequentemente Deus nos ama, não. Nós somos bons porque o Senhor Deus já nos amou e nós já nos entregamos a este sentimento. Então, a partir daí, nós, na nossa prática, ela começa a ser pautada, ser movida pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, esta é a palavra que eu quero compartilhar com você. Leia em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, e seja abençoado com esta palavra, de que essas coisas que aqui estão, elas não nos separará do amor de Deus. Amém? Que o Senhor Deus continue te abençoando, que o Senhor Deus continue enchendo você da sua graça e que a sua vida seja uma vida de paz, que as mãos misericordiosas do Senhor estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Inscreva-se no nosso canal Presbítero Paulo, ativando o sino das notificações para que você seja comunicado pelo YouTube. Que Deus te abençoe e te conceda paz, em nome de Jesus.